Flamengo vem recebendo muitas críticas de todos os lugares. Será que o Flamengo está merecendo mesmo essas críticas? Pois afinal de contas o time tá tão mal assim para todo mundo do nada começar a bater no Flamengo. Até umas 2 semanas, 3 semanas atrás já tinha acontecido a mesma coisa, só que aí o Flamengo venceu alguns jogos e todo mundo se rendeu dizendo que o Flamengo era o melhor time do mundo. Só que dessa vez de fato o Flamengo tá oscilando muito. Só que o Flamengo veio oscilando muito, não é de agora, é desde o começo do ano. Então, o que tá acontecendo com o time do Flamengo que tá fazendo o Flamengo oscilar assim? Vamos bora tentar entender mais ou menos o que tá acontecendo pra gente chegar no consenso e ver uma solução viável que o Felipe Luiz talvez possa usar. É claro que o Felipe Luiz vai usar o que ele quiser, afinal de contas ele é o técnico. Mas a gente pode fingir por algum momento que nós somos o Felipe Luiz e tentar entender como que a gente poderia melhorar esse time do Flamengo e talvez até mudar uma escalação, mudar peça ou talvez até a forma que o Flamengo joga. Se liga só, vamos tentar entender aqui, vamos embora. O Flamengo no início do ano tinha esse seguinte time aqui. Vamos pegar mais ou menos aonde que o Flamengo enfrentou o Chelsea. No início do ano, quando o Flamengo enfrentou o Chelsea, a formação do Flamengo era a seguinte, era Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Ou seja, nós tínhamos aqui um falso 9 que era o Gonzalo Plata na frente, fazendo um papel de centroavante, sabendo que ele não é um centroavante, mas ele fazia aqui essa espécie de falso 9, aonde a gente via que o Flamengo funcionava muito bem. Afinal de contas, esse time do Flamengo aqui derrotou o Chelsea, cara. Então não é pouca coisa você falar que, pô, esse time aí, né, é fraco. Não é fraco. É um time que conseguiu vencer o Chelsea, então, portanto, a gente pode dar crédito sim, detalhe, venceu de virada. Esse time do Flamengo, então, todo mundo deve concordar que é um bom time. Só que ao decorrer do tempo, esse time mudou bastante, pois nós tivemos a perda de Wesley, que foi vendido para a Roma, tivemos a perda de Gerson, que saiu para o Zenit, e Eric Pulgar se lesionou. Ou seja, 3 jogadores importantes do esquema não estão mais. Gerson, Eric Pulgar e Wesley. Claro que nós teremos a volta de Eric Pulgar, mas isso é papo um pouquinho mais para frente. Mas se a gente observar aqui, o Flamengo mudou muito o estilo de jogo porque esses 3 jogadores aqui faziam um papel muito diferente do que os jogadores estão fazendo atualmente. O Gerson nem é ponta, mas ele fazia esse papel de ponta aqui transitando para o meio campo muitas vezes. O Wesley fazia o corredor pela lateral direita que muitos jogadores não conseguem fazer atualmente. O Varela é um bom reserva? É um bom reserva. Tanto que contrataram o Emerson Royal para tentar fazer esse papel, mas acabamos ficando com o Varela sendo titular. Mas o Wesley fazia esse papel aqui nesse corredor aqui, ó, e às vezes ia até para o meio-campo, se deslocando até para o meio-campo, puxando a marcação e confundindo os adversários, dando mais liberdade para o ataque. Então, tivemos características diferentes aonde o Wesley não faz mais esse papel, aonde o Gerson era o coringa do time e conseguia fazer o papel de tanto da marcação tanto para o ataque. E Eric Pulgar era o famoso cão de guarda. É só você relembrar alguns momentos da entrevista de Felipe Luiz. Quando ele falava do Flamengo, ele sempre falava: nossa, vocês viram o Eric hoje? Vocês viram o Nico de la Cruz hoje? Antes que o Nico de la Cruz também fazia parte dessa formação, até a chegada de Jorginho, que impactou diretamente na mudança do estilo de jogo do Flamengo, a qual nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas esses jogadores aqui não estão mais no Flamengo. A gente não tem mais o estilo de jogo aonde o Wesley sai correndo pelo corredor aqui em direção ao ataque, aonde o Wesley fazia essa transição para o meio campo, ou seja, o Flamengo perdeu um jogador importante, então teve que mudar a sua estratégia de jogo, né? Então a gente pensa, pô, quais soluções o Felipe Luiz poderia arrumar? Afinal de contas, a gente contratou o Saúl Ñíguez, né? Que foi o cara que era para substituir o Gerson. Porque até então, esse aqui é o time de Felipe Luiz, eram os 11 iniciais de Felipe Luiz, antes da chegada de Samuel Lino, de Carrascal, de Saúl, de Emerson Royal. Então esse era o time do Flamengo. Com esse time do Flamengo, o Felipe Luiz teve que fazer novas adaptações, porque afinal de contas ele já não tinha mais o Gerson, não podia mais contar com o Gerson, não podia mais contar com o Wesley, deixou de contar com o Wesley e também deixou de contar com o Eric Pulgar, que não saiu do Flamengo, porém
ficou lesionado. Ou seja, tivemos 3 perdas significativas no time do Flamengo. Então, o que fazer? Sem contar que nesse mesmo período, nós também não tínhamos o Pedro, porque o Pedro teve problemas com o Felipe Luiz. Depois disso, antes disso, ele estava lesionado, então estava voltando. E ainda assim, nessa época do Mundial, se não me engano, o Pedro ainda estava machucado. E também nós não tínhamos nem Matias Vinha. Então, para você ver como o Flamengo estava totalmente desfalcado. Só que ainda assim, o Felipe Luiz conseguiu achar um bom time, aonde ele tinha pelo menos o Eric Pulgar aqui, e ainda assim tinha um volante para poder jogar aqui no lugar, que até entrou o Everton Araújo em alguns momentos, fez um bom jogo, e aí ele achou uma solução com Luiz Araújo. Ou seja, e aí também quando perdeu o Wesley, a gente também ficou com o Varela. Ou seja, mais uma mudança, porém mantendo sempre o estilo de jogo, que é o 4-2-3-1. Então, mesmo tendo mudança, o Felipe Luiz conseguiu achar um estilo de jogo onde o Flamengo conseguia jogar um futebol legal, mesmo tendo várias mudanças. Bruno Henrique chegou a fazer vários gols, entrou numa boa fase ali, meio goleadora. O Luiz Araújo entrou numa fase muito boa também, onde ele conseguia jogar muito bem e o Arrascaeta estava sobrando. Então você poderia fazer qualquer volante aqui, às vezes jogava o Everton Araújo, aí às vezes jogava o Alan, até a entrada de Nico de la Cruz, que também se machucou e ficou muito tempo sem jogar. Então, ou seja, sempre essa transição no meio-campo de volantes, aonde que o Felipe Luiz é um cara que gosta muito dos volantes, ele usa muitos volantes para poder ajudar o ataque. Só que com a perda de um volante de qualidade, que era o Gerson, que fazia esse papel, mesmo de volante e às vezes de ponta, o Felipe Luiz não perdeu então um setor do meio-campo que é fundamental no estilo de jogo do Flamengo, aonde o Flamengo usa transição de volantes aqui para poder subir, para poder ajudar e desafogar o meio-campo, dando mais liberdade ao ataque. Com isso, o Flamengo perdeu um pouco do seu rendimento. Então foi passando o tempo, o Felipe Luiz foi procurando seus 11 iniciais, até que chegou a chegada dos reforços. O Saúl demorou para poder chegar, para poder jogar. Só que aí a gente entra no fatídico dia, aonde o Flamengo vai jogar a Libertadores contra o Internacional. E nesse dia aqui, o Felipe Luiz faz essa seguinte formação. Passada a treta de Pedro, passado as lesões e a volta do time, o Flamengo acha seus 11 iniciais e faz um bom jogo contra o Internacional, onde tem o Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gabriel Varela, Saúl, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Esse time do Flamengo, meu caro amigo, esses 11 iniciais aqui, foi um dos melhores times aqui que eu vi jogar nesse ano. Essa formação foi a formação que mais me impressionou. Eu falei, cara, esses 11 iniciais aqui tá maravilhoso. A gente poderia ter uma mudança aqui no caso de Luiz Araújo pelo Gonzalo Plata, aonde você não ia mexer muita coisa. E esse é o time que o Flamengo, de fato, poderia utilizar para poder ganhar a Libertadores e mexer em algumas peças pontuais para poder utilizar em jogos mais importantes no Brasileiro. Então o Flamengo já teve uma variação gigantesca aqui. Repare que a gente perdeu tanto na lateral direita o Wesley, perdemos o ponta e meio volante que era o Gerson, e no caso também voltou saiu o Bruno Henrique e voltou o Pedro. Então nós tivemos já aqui uma variação grande. Só que nesse jogo, o Flamengo jogou muito bem e venceu o Internacional. O Flamengo conseguiu vencer o Internacional por 3-1 com esse time aqui. E desde então o Felipe Luiz passou a utilizar esse esquema aqui. Só que se a gente parar a pensar, a gente volta aqui de novo para o esquema aqui de cima, a gente vai fazer a formação que o Felipe Luiz usa bastante. Foi o time que mais jogou junto e é o time que eu acho que a torcida do Flamengo mais gosta de ver junto. Que a gente tem aqui no caso o Rossi, né, o Ayrton Lucas, tira o Danilo, bota Léo Ortiz. Aí é Léo Ortiz, Léo Pereira, Gabriel Varela, Saúl, Jorginho. A gente tira Luiz Araújo e coloca aqui no caso o Samuel Lino, Arrascaeta, Gonzalo Plata e o Pedro. Esse time aqui é o time que todo flamenguista, acho que todo mundo gostou. Foi o time que todo mundo mais gostou durante o tempo. Foi o time que parece que era os 11 iniciais perfeito e que não precisaria de mudar muita coisa, que esse time aqui resolveria o problema. E de fato, eu também acho que esse time aqui é os 11 iniciais. Só que aconteceu um outro problema. A oscilação não só do time, mas a oscilação de jogadores individuais.
Quando o Samuel Lino chegou, vamos dar um destaque aqui para Samuel Lino, quando ele chegou, jogou aquele jogo contra o Atlético Mineiro, todo mundo ficou, meu Deus, Samuel Lino é o cara da bola, Samuel Lino é o gênio, está jogando muita bola, está jogando futebol absurdo, iludiu geral, tanto que foi convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ou seja, se eu me iludi, você se iludiu, ele conseguiu iludir até o Ancelotti e foi convocado para a seleção brasileira. Ilusão não, tá? Eu tô só brincando, o cara realmente joga bola. Só que infelizmente, cara, Samuel Lino caiu de rendimento. Samuel Lino não está jogando mais bola. Outro jogador que não está jogando mais aquele futebol bonito que a gente estava gostando de ver foi Gonzalo Plata. Outro jogador que também caiu de rendimento. Ou seja, 2 jogadores de novo importante caíram de rendimento. Jorginho se machucou, oscilou um pouco, mas manteve. Mas a lateral esquerda também caiu de rendimento. Tanto que na lateral esquerda a gente tem uma troca constante de jogadores que ficam revezando. É o Ayrton Lucas, é o Alexandro e é o Matias Vinha. Ou seja, ainda não tem uma vaga de titular na lateral esquerda. Porém, outros jogadores conseguiram subir de produção, que foi o caso do Saul. No caso do Saul, a gente teve uma sobra, a gente teve um aumento de produção. Saul começou a jogar muito bem. O Arrascaeta estava muito bem. O Pedro, eu vou botar ele que estava neutro, porque ele joga bem em alguns jogos e joga outro mal. A nossa zaga estava jogando bem. Léo Ortiz estava jogando bem. Léo Pereira também estava jogando bem. E Varela também estava jogando bem. E o Rossi também começou a pegar até pensamento. Então o Flamengo teve uma oscilação de jogadores fundamentais, que é do meio-campo e no setor da lateral, aonde o Flamengo costumava utilizar esses tipos de jogadores como uma chegada estratégica, uma arma a mais ali. Só que esse estilo aqui, esses jogadores aqui não podem jogar todos os jogos. Então, quando a gente pega e perde o Saul, a gente tem que colocar o Alan. E o Alan não é um jogador da qualidade de Saul. Não é um jogador da qualidade de Jorginho. Everton Araújo também não é um jogador da qualidade de Saul e também não é um jogador da qualidade de Jorginho. Ou seja, toda vez que ocorre uma mudança nesse setor de meio campo aqui, o Flamengo não consegue evoluir e progredir, porque o Flamengo tem um estilo de jogo que ficou até um pouco previsível para os adversários. O Flamengo começa a sua construção de jogo através dos volantes ali, onde os volantes conseguem chegar ao ataque com mais facilidade, mas essa construção acontece às vezes até desde a zaga, onde o Flamengo puxa o time inimigo, o time adversário, para sua zona de defesa, aonde que você vai fazendo a bola rodar no pés de jogadores de qualidade. E quando chega lá na frente tem jogadores de velocidade. Ou seja, muitas vezes o Samuel Lino e Gonzalo Plata estão no mano a mano. E eles conseguem vencer esse mano a mano. A gente viu diversos gols de Gonzalo Plata driblando o último homem ou passando aqui, dando passe para o Pedro fazer o gol. Várias vezes assim, isso acontece o tempo todo. Só que isso, além de se tornar previsível para os outros times que entenderam o estilo de jogo do Flamengo, o time do Flamengo caiu de rendimento com jogadores individuais. Então, individualmente, o Flamengo perdeu muito do que era. Então, a gente entende que não é só culpa de alguém, ou só de uma pessoa, ou só de um jogador. Não é. É um contexto onde o estilo de jogo do Flamengo foi prejudicado pela queda de rendimento de vários jogadores ao mesmo tempo. A gente viu a lateral ficar prejudicada, a gente viu o ataque ficar prejudicado, a gente viu o meio campo ficar prejudicado, a gente viu os volantes ficarem prejudicados. Então, isso é um dos fatores que fez o Flamengo cair de rendimento, mas não só isso. Será que então o Flamengo está tão mal ao ponto da gente ficar julgando e bater tanto no Flamengo? O Flamengo nos últimos 11 jogos, eu peguei os 11 jogos para poder ser mais justo, porque assim a gente consegue ter um parâmetro melhor. A gente vai pegar tanto o período da Libertadores, da onde o Flamengo estava muito bem, e a gente vai pegar o período onde o Flamengo estava muito mal. Se você olhar aqui comigo, o Flamengo venceu o Internacional de 1-0, venceu o Internacional de 3-1 e venceu o Internacional de 2-0. Só saldo positivo em cima do Internacional, né? Depois dessa vitória do Internacional, sendo 2 delas fora de casa, em um jogo bem pegado no Maracanã, todo mundo ficou iludido achando que o Internacional faria frente ao Flamengo, quando na verdade a gente só entendeu depois que o time do Internacional é um time bem fraco, para falar a verdade, né? Porque a gente viu que é um time limitado
e tomou goleada de outros times, perdeu diversos jogos seguidos. Então, se a gente entender aqui, a gente viu que o Internacional era fraco. Só que aí o Flamengo mete 8-0 no Vitória. Aí é loucura. Você ganhar de 4, 5, aí é tudo bem. Só que 8 é muita coisa. Não tinha acontecido há muito tempo. Então, novamente, o Flamengo ilude todo mundo. Só que a gente pega um time um pouquinho mais qualificado, que foi o time do Grêmio. A realidade bate. O Flamengo joga bem contra o Grêmio, mas não consegue fazer 2-1 nos caras. Aí o Flamengo vem de novo e vence o Juventude no Alfredo Jaconi. E novamente a gente fala, opa, tá tudo certo. Aí, de novo, o Flamengo passa para virar a chave para Libertadores, aonde a gente vai lá e fala, agora o bagulho ficou doido. Será que agora o Flamengo vai, de fato, demonstrar que é um time poderoso e vai destruir o Estudiantes? Foi 2-1. Tudo bem que teve interferência de arbitragem, né? Se não tivesse a interferência de arbitragem nesse sentido, o Flamengo talvez, nesse caso, poderia de fato conseguir ter feito ali talvez uns 2-0 mesmo, ou até 3, quem sabe, a gente não tem como saber, e teria conseguido se manter tranquilamente no caso do jogo de volta e não teria aquela discussão. Só que aí o Flamengo empata com o Vasco, e aí começa o declínio, parece que é já o declínio, só que o Flamengo não vinha jogando bem aqui, nesses jogos aqui em cima, cara. Do Alfredo Jaconi, sim, mas do Grêmio a gente já viu que acendeu uma luzinha. E nesses jogos aqui, o Flamengo teve muitas jogadas que foram decididas individualmente, mas o coletivo ficou devendo. Com exceção de um jogo, se eu não me engano, de 2-0 contra o Internacional, onde o coletivo foi muito bem, o resto do Flamengo deu uma leve balançada. Aí a gente faz 2-1, empata com o Vasco, onde que todo mundo ficou bolado, que todo mundo deveria ter vencido o jogo do Vasco, a gente perdeu 4 pontos contra o Vasco, e depois faz o fatídico jogo contra o Estudiantes, onde foi uma das piores partidas do Flamengo. Aí, em seguida, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, aonde o Flamengo consegue uma virada muito boa, aonde o primeiro tempo do Flamengo não existe. O Flamengo joga pessimamente no primeiro tempo, e aí, no segundo tempo, o Flamengo, de fato, consegue jogar futebol. Aí tudo bem, então o Flamengo continua caminhando até que chega o fatídico dia do Flamengo enfrentar o Bahia, e aí tem uma das piores partidas, na verdade a pior partida do Flamengo no ano, onde o Flamengo tinha a oportunidade de abrir a pontuação sobre o Palmeiras e deixa escapar uma vitória onde o time entra totalmente desconcertado, onde o time do Flamengo entra totalmente sem pé, sem cabeça e totalmente desconcentrado e perde 3 pontos para o Bahia, dando a primeira vitória de Rogério Ceni sobre o Flamengo. Mas dito isso, o Flamengo ainda precisa dessas críticas todas, porque se a gente olhar aqui, o Flamengo teve 7 vitórias seguidas, porque venceu nos times que eu mostrei ali em cima, então tivemos 7 vitórias em 11 jogos. 11 jogos, 7 vitórias. Se fosse 3 derrotas, a gente poderia criticar muito, mas não, o Flamengo teve desses 3 jogos, teve apenas 2 derrotas e 2 empates. Sendo uma delas onde foi um jogo de expulsão, onde teve um jogo totalmente maluco da cabeça, e aonde o Flamengo empatou 2 jogos contra adversários que a gente pode dizer que respeita sim, porque o time do Vasco, mesmo sendo Vasco, clássico é clássico, a gente tem que respeitar. E no caso do Grêmio, o Grêmio é um time até ok e também traz dificuldade para o Flamengo, mas o Flamengo conseguiu empatar esses 2 jogos. E aí o Flamengo teve apenas 2 derrotas, que uma foi contra o Estudiantes e contra o Bahia nos últimos jogos. Um saldo positivo de 73%, se a gente for arredondar aqui, 72,7%, 73%. Ou seja, 73% de aproveitamento nos últimos 11 jogos, sendo 2 derrotas para times que não são qualquer time. Então, vamos fazer uma autocrítica aqui nós flamenguistas. A gente realmente está cobrando demais do Flamengo ou a gente está, de fato, exigindo que o time só jogue o que pode jogar? Que, de fato, a gente já viu jogar. Na minha humilde opinião, de fato, sim, o Flamengo tem que jogar melhor. Muito melhor. Tá devendo e pode melhorar. Só que a queda de rendimento não acontece só por causa de erros do Felipe Luiz. Eu acho que, na verdade, o Felipe Luiz nem cometeu erro ao decorrer do tempo. Ele fez o que foi possível fazer ao decorrer do tempo com as opções que ele tinha disponível. O que acontece foi uma queda de rendimento abrupta de vários jogadores ao mesmo tempo, como o Samuel Lino,
Gonzalo Plata, a lateral esquerda que não se define. E é claro, alguns erros individuais vão acontecer, isso é normal, cara. Não tem como a gente cobrar de jogador que ele não erre, ele vai errar. Léo Pereira fazer um pênalti, por exemplo, contra o Corinthians. Às vezes o Léo Ortiz tomar uma bola nas costas. O Varela muitas vezes também dá um erro aqui e ali, mas isso é normal. O time do Flamengo não é perfeito e vai continuar errando. O que não pode acontecer é o time começar a oscilar tanto. Não pode oscilar. Eu vou me contradizer, mas o time do Flamengo não pode oscilar, porque se o Flamengo oscilar demais no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai conseguir se sobressair, até porque o Palmeiras está sendo beneficiado por terceiros aí, né? E fica um pouco difícil competir contra isso. Mas o Flamengo não pode oscilar, porque o Flamengo tem que olhar só pra si e falar: eu sou o melhor time, tenho o melhor elenco, então eu tenho que jogar futebol. Dito isso, o Samuel Lino precisa pegar um banco, aonde talvez a gente pode tentar trazer o Cebolinha para poder tentar uma coisa diferente, ou até mesmo o Luiz Araújo tentar alguma coisa diferente para poder reativar a chama no jogador para ele conseguir jogar. Ou até mesmo o Felipe Luiz precisa talvez chegar no pé do ouvido do cara, fazer uma cobrança, e ele mesmo pode melhorar o próprio estilo de jogo dele e ver aonde ele está errando, porque do jeito que tá, não está legal. Então, se o Flamengo conseguir, não precisa nem mudar o estilo de jogo, porque eu sinceramente gosto muito desse estilo de jogo do Felipe Luiz, um time vertical que vai pra cima, atende às expectativas da torcida, que é um time de qualidade, não se pode jogar em contra-ataque ou ficar esperando o adversário vir pra cima num 4-4-2 ali, formando meio campo e tal, pá. Ele pode até, de fato, trocar um volante, tirar um volante, botar quatro meio-campo aqui, 4 meio-campistas aqui no caso, sacrificar um volante, deixar só um volante no caso fosse o Eric Pulgar, adiantar o Saul ou o Jorginho, talvez mudasse esse estilo de jogo, mudasse alguma dinâmica de jogo para ter uma variação e talvez pegar o adversário um pouco de surpresa. Pode acontecer, é uma das coisas, é uma das possibilidades que o Flamengo pode fazer, mas eu creio que o Felipe Luiz é um cara muito inteligente e provavelmente ele vai manter esse estilo de jogo e vai tentar recuperar os jogadores e extrair o melhor deles, porque no caso a gente sabe que todos esses jogadores aqui, com exceção de um ou outro, são jogadores de muita qualidade. Muita qualidade. E se eles recuperarem a forma física dele, a performance física deles, recuperar a confiança, a gente sabe que esse time aqui faz um estrago e ninguém consegue segurar. A realidade é essa. A realidade nua e crua é essa. Pois se a gente pegar os números por si só, dizem isso. 73% de aproveitamento. Então assim, cara, não é qualquer coisa. É um time muito qualificado. Dito isso, o Flamengo só precisa acertar esses detalhes para poder conseguir voltar aos trilhos. Mas e aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que se acertar isso, o Flamengo pode voltar aos eixos? Você acha que não? Você acha que precisa de mais coisa? Precisa trocar todo mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e me siga para mais vídeos como esse, meu caro amigo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau!